Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Original Cast, um podcast destinado principalmente a quem já empreende no ramo de semijoias e acessórios ou deseja iniciar no ramo. Meu nome é Juliana Manginelli e eu vim trazer para vocês tudo que eu aprendi, errei e estudei nesses 17 anos empreendendo no mercado de semijoias banhadas e também no bruto. E o episódio de hoje é um episódio que eu acho muito legal, porque eu já passei por isso. Tenho certeza que todo mundo que vai iniciar no ramo ou durante o seu percurso ali passa por isso, que é quantas peças devo investir para começar o meu negócio, ou para alavancar o meu negócio, ou para expandir o meu negócio. Eu sei que é uma dúvida frequente de vocês, então acho que esse tema vai ajudar muitas pessoas. Quando você entra no ramo de semijoias, de acessórios de modo geral, você está entrando no ramo de moda. Ramo de moda, ramo de beleza, e esse segmento de mercado, de indústria, exige opções. Você não pode chegar ali, ainda mais se você está iniciando um negócio, com meia dúzia de peças. Aquilo não enche os olhos das clientes. Aquilo não faz ela salivar para querer ver tudo que você tem. Então, é necessário ter uma quantidade boa de peças. Eu não estou dizendo para você ter 300, 400 modelos de peças. Não é isso. Porque isso gera um outro problema, que é excesso de estoque, peça parada. Então, tem que ter ali um número exato, um meio termo, que consiga atender a necessidade do seu cliente e também não encher o seu estoque. Parece ficar mais confuso ainda, né? Mas esse fenômeno tem um nome, chama Paradox of Choice, é o paradoxo da escolha. O que significa isso? Que opções demais aumentam a atração inicial, porém opções demais diminuem a decisão de compra. O que significa isso, Gil? Vamos trazer um exemplo que fizeram um experimento em um mercado. Sabe aquelas barraquinhas que ficam em mercado nos corredores, mostrando produtos diferentes para você experimentar, e ficam lá, a pessoa mostrando e não mostrando, dando para você degustar, enfim. Fizeram um experimento com duas barraquinhas de geleia. Uma barraquinha tinha 24 sabores de geleia e a outra barraquinha tinha 6 sabores. A de 24 lotava de gente. Todo mundo queria saber quais eram os 24 sabores, as cores diferentes que tinham, queriam experimentar, degustar, mas não convertia em venda. Já de 6 sabores, convertia muito mais, porque opções demais confundem o cliente. Só que opções de menos também não chamam a atenção. Então, por isso que é tão importante esse tema para a gente chegar ali num número exato que vai atrair o cliente, mas não vai cansar o cérebro dele. Pois bem, o cérebro humano, ele compara confortavelmente de 7 a 12 peças por modelo. 7 a 12 peças de colar, 7 a 12 peças de brincos. A partir disso, ele quer ou simplificar a escolha ou ele já quer desistir, porque é demais para ele. Mas observe que eu falei 7 a 12 peças por categoria. Então, não é sobre uma quantidade geral de itens, é uma quantidade ideal de peças por categoria. Então, agora vamos começar a validar a fase 1. Você está iniciando no ramo de semijoias. Então, a fase 1 é uma fase de teste. Você precisa validar os preços que você vai aplicar, os modelos que você vai vender, a praça, né, o lugar que você está vendendo, a estratégia de venda que você vai aplicar, qual vai ser o seu público. Então, a fase 1 é uma fase de validação. Então, com base em anos de testes e feedbacks das nossas clientes, o ideal para quem está iniciando no ramo é começar investindo de 30 a 60 peças no total. Isso garante que você consiga testar o seu produto, o seu público, a sua mercadoria de forma geral. E eu trouxe aqui divididinho para vocês. Então, papel e caneta na mão para anotar aqui a quantidade de peças por categoria, que é o ideal para quem está iniciando. A distribuição recomendada é de 8 a 12 brincos pequenos, de 6 a 10 brincos médios e grandes, 5 a 8 colares, 4 a 6 pulseiras, 3 a 5 anéis e 3 a 5 peças de impacto. O que são peças de impacto? São peças que vão chamar a atenção da cliente, são peças de vitrine que a gente fala, mas não necessariamente são as mais vendidas, mas são aquelas que vão te interessar. O cliente vai olhar a vitrine e falar: nossa, que peça maravilhosa, eu vou entrar na loja dela para comprar. E não necessariamente ela vai comprar aquela peça, mas ela chama a atenção. É que nem eu já trouxe aqui em outro podcast sobre os desfiles do Fashion Week, ou das modas aí, dos grandes desfiles. Eles trazem peças que, assim, eu acho bem difícil das pessoas usarem. E não sou só eu que acho isso, mas chamam tanto atenção por causa do modelo do desfile, que as pessoas vão atrás daquela marca para comprar produtos
porque gostaram da amostra que estava lá, que foi no desfile. Então, as peças de impacto são aquelas peças que vão chamar a atenção, mas não vão converter em vendas. Não sei se vocês repararam, mas brincos representam uma quantidade muito maior, de 40% a 50% das suas vendas. Isso é padrão, tá? As pessoas compram muito mais brincos do que outras peças. Em seguida, vem os colares, como mais vendidos. Depois vem as pulseiras e os anéis, que são ótimos para aumentar o ticket médio, porque uma cliente normalmente ela vai atrás de você para comprar um brinco ou um colar, mas você consegue fazer uma venda casada de pulseiras e anéis. E as peças de impacto, como eu havia dito, são para aumentar a percepção de valor da sua marca. Ah, mas eu só tenho capital agora para investir em 10 ou 15 peças. Tudo bem, faz parte, são etapas, são fases, né? Mas com essa quantidade, você não consegue, primeiramente, gerar uma percepção de valor para sua marca, não gera uma autoridade ali de loja, você não consegue criar uma recorrência de compras. Se o cliente comprou uma peça e já viu tudo, ele não vai querer comprar de novo porque não tem nenhuma novidade. E também você não consegue criar uma autoridade de escolha do cliente. Vou dar um exemplo simples. De ontem, eu fui no mercado, eu tive que comprar umas coisas, mas principalmente tive que comprar café. Eu não tomo café, mas meu marido é viciado em café, eu tive que comprar café. Aí eu fui no mercadinho aqui do lado, aqui de bairro, lá da loja. Tinha uma opção de café. Eu não consegui comparar ou saber se aquele café era bom, se ele era ruim, se era barato, se era caro, se a torra era boa, se era fraco, enfim. Eu não tinha base de comparação. E isso me deixou muito insegura na minha escolha. Não sabia se era uma boa decisão, porque eu não tinha como comparar se aquele café era bom ou se era ruim. Então, um cliente precisa de pelo menos 5 opções de produtos para fazer a comparação e ele escolher de forma saudável, vamos dizer assim, de forma que ele se sinta seguro de fazer aquela escolha. Não seja uma escolha assim forçada. Então, ele precisa ter na cabeça dele que ele escolheu e tomou a melhor decisão de compra. Então, nessa fase inicial, de 30 a 60 peças, você permite que o cliente crie as comparações que ele tanto precisa, aumenta a percepção de variedade que você tem de linha ali. Você consegue criar combinações também para o cliente, que ele adora ver combinandinho de peças. Você testa as categorias e os valores que você está aplicando. Como eu falei, é uma fase teste. Então, você vai ver ali quais são as peças que mais vendem, os melhores preços aplicados também. E você mantém o seu capital girando. Porque mais peças que isso, talvez seja difícil você conseguir fazer as reposições. Porque quando você traz um número X de peças, você precisa repor elas. Você não tem capital para repor, você não consegue gerar recorrência de compras suas. Maravilha! Evoluímos da fase 1. Demos um passinho rumo à nossa expansão. E agora a fase 2 é a nossa fase de ajuste. Então a gente finalizou a fase 1, chegou nela, pegamos todas as peças que mais venderam, as que melhor performaram, e vamos duplicar a compra delas. Então você comprou 7 brincos. E os brincos foram o que mais venderam. Agora eu vou comprar 14 peças de brincos diferentes. Colar vendeu pouco, você já vai ou diminuir, que não é legal você excluir uma categoria, mas sim diminuir, porque é só você excluir uma categoria que o cliente vai lá pedir. Gente, é fato. Você tirou alguma peça do seu mostruário, o cliente vai lá e vai pedir aquela peça que você acabou de tirar. Faz parte. Mas o ideal é, vamos ajustar agora com base em dados, não em achismo. Isso é o que muita gente faz, eu já fiz muito disso, de achar que aquela peça vai vender demais, sabendo que não vendeu das últimas vezes aquele determinado tipo de brinco. Eu quis testar e não vendeu de novo. Então, com base em dados, nós vamos aumentar a quantidade de peças do que vendeu das categorias que mais venderam, vamos diminuir das categorias que não venderam tão bem ou vou excluir em alguns casos. Vamos supor que você comprou ali 10 tipos de pulseiras grandes, de elos grandes, não vendeu nenhuma, você não vai comprar mais pulseiras de elos grandes, obviamente, mas vai comprar pulseiras de elos pequenos, de elos mais delicados. Então você pode ali dar uma variada nas categorias para você fazer outros tipos de testes. Mas o que vendeu super bem, você duplica a quantidade de compra. Então, fase 2 é pegar o que vendeu e duplicar as compras ou diminuir daquilo que não performou tão bem. Então, o ideal da segunda fase é você duplicar tudo. Então, se investiu em 30 peças, agora é em 60 peças. Se investiu em 50, agora é 100 peças. Vamos duplicar tudo aquilo que deu certo e vamos rumo à expansão. A
Fase 3, a fase mais desejada, é a fase da expansão. Você fez seus testes, você já entendeu o seu mercado, já entendeu o seu público, você já sabe o que vende, os preços que você pode colocar na mercadoria, quem é o seu público, quem é a sua praça, praça é o local que você vende. Você já tem na sua mente exatamente como seu negócio vai funcionar. Então, a fase 3 de expansão, a gente vai ter aí uma quantidade ideal de peças de 80 a 120. A gente está aí agora migrando para a nossa expansão. E o cenário ideal de peças de expansão, baseado novamente nas nossas clientes, na história delas e nos feedbacks, é 50 brincos divididos entre pequenos, médios, grandes e em tendências. Lembrando que brincos representam 50% do total de vendas do nosso negócio, mas se você não vende brincos por nada, se aí na sua região só vende colares, nós vamos trocar, em vez de ser 50 brincos, vai ser 50 colares. Mas essa quantidade ela é padrão, baseada nas centenas de clientes que temos que estão na fase de expansão. Então, voltando, 50 brincos divididos, 28 colares divididos entre colares delicados, colares médios e também camadas de colares. Camadas são aqueles colares que são duplos, triplos, que conseguem fazer os layers, que são as camadas, que enchem o colo com apenas uma peça. 15 pulseiras e 12 anéis. Ai, Gil, eu não vendo bem anéis, é muito difícil vender anéis, porque eu não sei a numeração das clientes. Hoje em dia existem inúmeras formas de você medir ao vivo o dedo das clientes e fazer as compras dos anéis. Existem aneleiras que você enfia o dedo da cliente e já consegue saber a numeração de anel. Tem aplicativos do celular que você pega o anel da cliente, coloca no aplicativo e você descobre a numeração do anel. Existem várias formas, a gente tem que correr atrás, porque anéis são uma lacuna de mercado que poucas pessoas vendem e quem tem vende super bem. E quais são as numerações padrões, as mais vendidas? 18, 20 e 22. Então, invista nessas numerações que com certeza você vai ter várias vendas. Também na fase de expansão, você deve colocar 8 conjuntos e 7 peças de vitrine, que são aquelas peças de impacto que a gente falou no começo, que são peças que chamam a atenção do cliente, mas não necessariamente convertem em vendas. A gente tem que pensar também, gente, que quando a gente vai fazer as compras das peças, você tem que comprar peças que fazem sentido entre elas. Até se tem peça parada no seu estoque, quando você comprar a novidade, olha para o seu estoque com carinho, vê o que você tem parado ali e compre peças que vão combinar com aquelas paradas para você fazer elas girarem. Quando você troca o ponto de foco, você troca ali a peça, tá num mix. Aí tá aquele colar que tá encalhado. Coloca um colar novo junto que tem ali uma combinação boa, você vai ver que a peça vai sair, porque a mentalidade do consumidor muda quando você muda apenas um detalhe. Então, pensam em compras estratégicas. Também, a estratégia ela é baseada tanto no seu estoque, no que tem parado, quanto no que a sua linha está precisando. Então, estão pedindo brincos pequenos, obviamente, fazer compra de brincos pequenos. Estão pedindo mais pulseiras, óbvio, vou investir mais em pulseiras. Então, por isso que é importante você ouvir o seu cliente e também entender quais são as necessidades de mercado e do seu estoque. Que você tem no estoque, tem que fazer aquilo girar, porque aquilo é dinheiro parado. Trouxe esse tema dividido em fases, proposital, porque tem pessoas que pulam essas fases. Ou começam com poucas peças e aí não geram a validação que a gente precisa, os testes e as vendas que ela precisa também para dar aquela animadinha já no começo. Ou compra peça demais e aí não tem o capital para repor, para fazer aquilo girar, não tem cliente o suficiente para absorver todos aqueles modelos. Aí fica a peça parada, gera desânimo, não tem capital para girar, você não consegue vender mais, porque o cliente já viu tudo aquilo lá, aqueles poucos clientes que você tem. Por isso que é importante seguir as fases. Começa na fase 1, faz os testes. Evolui para a fase 2, comecei a investir um pouco mais naquilo que deu certo. Evolui para a fase 3, vou expandir, vou investir um pouco a mais, porque eu já tenho uma noção de mercado. Então é importante você seguir e respeitar a fase que você se encontra no seu negócio, porque você faz os investimentos com muito mais assertividade e segurança. E serve também para dar uma acordada naquelas pessoas que ou pararam na fase 1 ou na fase 2, não evoluíram mais, ficaram confortáveis ali
quando era para elas estarem lucrando muito mais. Você precisa ir crescendo junto com o seu negócio e com a sua estrutura, porque quanto mais você vende, mais clientes aparecem. Então, se você não investe mais, você bloqueia a chegada de novos clientes. Às vezes de forma inconsciente, porque você pensa, eu já tenho muita peça aqui, eu já tenho o suficiente para atender o que eu tenho de cliente, mas você está bloqueando a chegada de novos ou a indicação. Porque se um cliente não viu ali o suficiente, ele não te indica para outra pessoa. Vamos supor, você trouxe lá o seu mostruário, algumas peças. Aí chegou uma cliente que compra de você já. Ela foi lá, comprou o que ela está acostumada a comprar, um brinquinho articulado, enfim. E ela não viu nada demais. Aí uma amiga dela chegou e falou assim: Nossa, eu estou procurando um colar religioso. Ela vai lembrar do seu mostruário e falar assim: Nossa, a fulana não tem colar religioso. Ela não vai te indicar. Então, tudo isso faz parte do seu crescimento. Quando você vai evoluindo nas fases, você precisa ir junto com o seu negócio. E eu vou finalizar esse podcast com uma pergunta, porque ele me despertou um sangue nos olhos aqui. Com a quantidade de peças que você tem em estoque, você espera o faturamento que você precisa. A quantidade certa de peças não é exagero, é respeito pelo seu negócio. E esse foi mais um episódio do Original Cast. Eu espero de coração que esse tema tenha despertado alguma coisa dentro de vocês, porque eu vejo de verdade a dedicação, a energia, o esforço que vocês demandam no mercado de semijoias e acessórios. Então, ele merece a dedicação e o respeito para vocês conseguirem evoluir junto e vocês alcançarem tudo que vocês precisam, que vocês almejam e muito mais. Um grande beijo e até a próxima quinta-feira.